preciosa do Senhor, mulher abençoada. Mais uma vez, né, uma grande oportunidade. Eu fico muito feliz de estar aqui podendo compartilhar com você mais uma palavra do Senhor. Esse tema, o poder da palavra e seus frutos. Espero que esteja tudo bem com você, né? É um prazer ter você aqui nos acompanhando, nos seguindo, compartilhando aí os nossos vídeos, tudo que o Senhor tem proporcionado para você. E se não fosse vocês, não teria como seguir adiante, né? O Senhor une propósitos, Ele não une pessoas. Então você faz parte desse lindo propósito do Senhor. Eu vou estar falando sobre o versículo Eclesiastes, do capítulo 3, e o versículo 7, a parte B. Tempo de estar calado e tempo de falar. Nós vamos falar sobre o poder da palavra e as nossas palavras produzem frutos, né? E aqui esse versículo de Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo. E será que nós temos respeitado esse tempo do silêncio? Porque muitas das vezes em nossas vidas é preciso ficar calado. É preciso estar em silêncio. Às vezes nós exageramos. Às vezes nós precipitamos em falar. Muitas das vezes ou falamos demais, ou falamos na hora errada, ou falamos de forma errada. Nós precisamos ter cautela, né? Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, ouvir a direção do Senhor, porque Ele nos dá a direção certa e Ele fala aos nossos corações. Quando nós buscamos da parte dEle, Ele vai nos dizer: agora é tempo de calar, é tempo de silenciar. Agora você pode falar, você vai falar assim. Sempre que nós buscamos nele, Ele nos dá a direção correta. Então, quando você precisar calar, é tempo para isso. Tem tempo para tudo, né? Que diz tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Também eu quero falar com você sobre um pequeno exemplo, eu quero dar sobre o sonhador José, que tem a história dele relatada em Gênesis 37. Eu quero ler apenas um pedacinho, que está no versículo 7, que fala assim, não há como saber se os irmãos de José interpretavam o sonho como sendo um desígnio de Deus. É mais provável que pensassem ser um desejo de José ser o líder da família. Por que eu quis trazer essa parte, né? O Senhor falou comigo sobre José. José era o filho predileto de Jacó. Infelizmente, Jacó não disfarçou essa parte como um pai. Ele não teve a sabedoria necessária, né? E então, os outros 10 filhos ficaram com ciúmes, com ódio, com inveja, porque José sendo filho de Raquel, e José ficou... Jacó, né, teve esse filho na velhice, então ele teve essa preferência por esse filho. Mas o que eu quero relatar para você nesta hora é sobre a falta de sabedoria também de José. Por quê? Porque José, ele contou os sonhos que ele teve a seus irmãos. Ele poderia ter ficado calado. Por quê? Porque aqui os seus irmãos pensou que ele queria ser um líder na família e isso era algo que era de Deus para a vida de José. Mas José contou os sonhos dele. E nisso também faltou uma sabedoria, né? Em Jacó, em ter orientado o seu filho. Tá vendo que eu disse agorinha? Tempo certo de falar e tempo certo de se calar. Jacó não poderia ter chegado e falado: meu filho, isso é algo de Deus para a sua vida, né? Então vamos guardar esse segredo, deixa chegar o tempo certo que o Senhor ia fazer de José o governador. Então
eles falharam nessa parte. Eu trouxe esse pequeno exemplo para você, para mim, que José, ele colocou em risco a sua própria vida. Jacó também, né? Porque eles precipitaram. E isso levou até José a correr um risco de vida, de morte. Porque os seus irmãos armaram contra ele um plano para matá-lo e etc, né? Está aí em Gênesis 37. Mas por que eu estou falando isso para você, minha querida, meu querido? Porque muitas das vezes as nossas palavras malditas, as nossas palavras mal proferidas no tempo errado pode causar prejuízos para nós, pode causar morte. Morte que eu digo é morte de um sonho, né? Às vezes falamos demais, até mesmo nessa parte que o Senhor traz para nós algo de revelação para nós, porque o Senhor não fala conosco, o Senhor traz aquilo que Ele tem para nós e Ele nos entrega. Eu não digo somente que o Senhor usa profetas para falar conosco, claro, tem determinados momentos que Ele vai usar pessoas, mas tem muitos momentos também que é você e Deus. O Senhor te entrega uma promessa. O nosso Deus, Ele é Deus de promessas. E às vezes nós ficamos tão empolgados que nós queremos sair compartilhando com as pessoas. E às vezes é um grande erro. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que não estão nem preparadas para ouvir isso. Ah, mas essa pessoa tá achando que ela é a tal. Essa pessoa tá achando que ela vai melhorar de vida. Ah, ela tá achando que ela pode tudo isso mesmo. Ah, isso aí, até as pessoas usam aquela expressão, isso aí é barulho demais. Então cuidado com frutos, né, o poder da palavra. Cuidado. Então se é momento para você calar, se está no tempo de você ficar caladinho, fica caladinho, não precipite. Se o Senhor diz para você é tempo de calar, então é tempo de calar, porque às vezes nós podemos colocar a perder algumas coisas. Teve até uma parceira nossa aí, né, abençoada, essas mulheres abençoadas, a Jennifer mesmo até falou sobre quando nós estamos irados ou às vezes as pessoas nos confrontam, nós sempre vamos passar por isso, né? E às vezes nós não sabemos responder da forma correta e respondemos até errado. Então nós precisamos ter muita cautela com os frutos daquilo que nós vamos dizer. Porque uma palavra lançada, uma palavra mal proferida, não tem como voltar atrás. E nós temos o nosso corpo, né, um órgão tão pequeno que é a nossa língua, mas que pode causar grandes danos. Pode edificar, mas também pode destruir. Então vamos ter cautela, né? Existem mães que muitas das vezes diz que os seus filhos são malditos. Eu já ouvi muito falar perto de mim, no meu trabalho, e mães que diz que seus filhos são uma peste, que seu filho é isso, que é um vagabundo, não vai dar em nada. Olha, acabei de lembrar de uma história acontecida aqui na cidade que eu moro. Uma mãe tinha dito, olha pra você ver, eu chorei quando eu escutei isso. Nós temos um trabalho com adolescentes aqui na cidade, um trabalho voluntário, e uma mãe não queria que seu filho participasse. Ela queria proibir ele de participar das reuniões, que é uma tarde de estudo bíblico, né? De adolescentes e crianças. E essa mãe, ela ia atrás desse filho, tirava ele de dentro do ambiente, abaixo de até agressões, porque não queria de jeito nenhum que esse filho participasse. E sabe o que ela chegou a dizer? Eu prefiro ser mãe de um bandido do que ser mãe de crente. Palavra de uma mãe sobre um filho. Olha, meus queridos, e esse filho, esse adolescente, ele relutou muito. Ele ficava fugindo, né?
fingindo que ia trabalhar, mentindo, né? Mas por quê? Porque ele queria tanto estar ali aprendendo a palavra do Senhor, o coração dele ardia por estar ali aprendendo, querendo se tornar uma pessoa, conhecer a palavra de Deus. E essa mãe não sabia o que ela tinha lançado, não sabia o que ela estava proferindo ao seu filho, não sabia, né, o fruto que ela tinha terminado de profetizar na vida do filho. Nossa palavra tem poder. Ei, cuidado com as suas palavras sobre o seu esposo, sobre os teus filhos. Cuidado sobre os seus pais, o que você diz. E aí, terminando, para finalizar essa parte, ele relutou o quanto ele pôde, mas infelizmente ele se tornou um bandido. E essa mãe foi atrás, quando ela via que a coisa já estava feia, né? Ele estava envolvido com coisas erradíssimas. Essa mãe foi atrás de uma missionária lá que faz também o trabalho e pediu: me ajuda. Eu te peço perdão e me ajuda. Foi pedir, implorar, foi chorar. Só porque já era tarde demais. Porque ele já estava totalmente envolvido em uma vida errada. E ela se lembrou, né? Ela se lembrou daquilo que ela tinha proferido sobre a vida do filho dela. Então, muitas das vezes nós não pensamos naquilo que estamos lançando, a palavra que nós estamos dizendo sobre a vida dos nossos filhos ou dos outros ou de qualquer parentela, e essas palavras vão gerar frutos. Vamos ter cuidado. Vamos primeiro parar, analisar, pensar primeiro antes de falar, para que nós não venhamos destruir caminhos, destruir pessoas, magoar corações. Nós vamos falar palavras que edificam. Ei, mãe, você tem grande poder de edificar, de falar na vida do seu filho. Você tem um grande poder das suas palavras. Você que é pai, que está me assistindo, você pode profetizar grandes coisas na vida do teu filho. Então faça isso. E tem também um versículo em Provérbios 27:15, que fala até mesmo sobre a mulher, né, rixosa, que o gotejar contínuo do dia de grande chuva é a mulher rixosa, são semelhantes. Você, esposa, também, cuidado para não ser aquela goteira, né, que fica caindo. A goteira fica caindo o tempo todo quando está chovendo, não é? Então cuidado para você não ser também uma mulher rixosa que fica como essa goteira o tempo todo na mente do teu esposo. Então fale palavras em amor, fale com amor, fale com carinho, fale com sabedoria. No seu trabalho, você pode fazer uma grande diferença no seu falar, da forma que você vai expressar, com os frutos que você vai lançar. Então lance palavras que são edificadoras e que vai ter bons frutos para aquelas pessoas que vivem com você, que vivem ao seu redor. Nós temos essa escolha. Que tipo de palavras, que tipo de frutos nós queremos colher? Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos por essa oportunidade, Deus, mais uma oportunidade tão maravilhosa, Senhor, de poder compartilharmos a Tua palavra que é tão poderosa em nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor falou aos nossos corações. Paizinho, eu quero pedir a Ti que o Senhor visite essas vidas que estão assistindo, Pai, esse vídeo. Deus, se às vezes está faltando, ó Pai, cautela, sabedoria no momento de falar, tomar decisões. Deus, ajude essa pessoa, se é tempo para falar ou se é tempo para ela ficar calada. Às vezes o Senhor entregou promessas para essa pessoa, Deus, e é ela e o Senhor. Ajude ela, Deus, a se até se conter com aquilo que ela está em grande alegria em seu coração.
aquilo que o Senhor tem entregado para ela. Senhor, eu peço a Ti, abençoa cada uma dessas vidas, Pai, que estão participando deste canal abençoador. Senhor, nós Te louvamos, ó Deus, por cada vida que tem recebido, ó Deus querido, vídeos, que tem, ó Pai, compartilhado. E eu declaro, Senhor, que essas pessoas terão uma colheita, Pai, de bons frutos das Suas palavras, que sejam palavras de bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida.